Boa noite, pessoal, saudações alvinegras. Gravando aqui o vídeo de hoje para falar da minha opinião sobre o jogo Ceará e São Bernardo pela Copa do Brasil, né? Os dois times que dentro de uma semana vão se enfrentar na Copa do Brasil e no Brasileirão da Série B, como primeira rodada. E hoje foi o confronto da Copa do Brasil, né? O Ceará que empatou de 0 a 0, mas conseguiu sair melhor nos pênaltis, né? E então vamos lá, né? Falar um pouco sobre o Ceará nesse jogo. O Ceará que começou com Richard no gol, Luizão e Éder, dupla de zaga, que é unanimidade, né? Hoje são os que mais estão jogando. Fernando na esquerda, Rafael Ramos na direita, Lucas Lima, Zanocelo, que também estão sempre fazendo esse meio campo. Aí mais no meio ali, pontas, Vina, Matheus Araújo e Mateuzinho mais na ponta, e o Wendel lá na frente, né? Então, falando aqui do individual de cada um, quero falar um pouco do Fernando, que hoje me surpreendeu um pouco, né? Ele que eu sempre cornetei bastante ele nos últimos vídeos, falei mal dele e tal. Mas hoje ele, sim, não sei se foi por ser contra um adversário mais fragilizado, mais fraco, que ele conseguiu sair melhor. Mas ele conseguiu sair bem nas saídas de bola, conseguiu fazer 1-2 ali, já ir pro ataque, né? Participar ofensivamente. Fez uma partida boa, né? O Fernando que fez poucas partidas boas no Ceará, né? Tem muitas atuações que não foram muito boas, mas excelente partida dele hoje. Vamos falar um pouco do Richard também, mas na parte dos pênaltis, né? Porque no jogo em si não foi muito utilizado, até porque o São Bernardo é um time mais abaixo, um time de menor expressão, não só menor expressão, mas com um elenco mais fragilizado, né? Tanto é que, de conhecido assim, eu só conheço o Marcão, volante, que jogou no Goiás por muito tempo, e o Rian, né? O Lucas Rian, que jogou no Ceará daqui a 2 anos atrás, né? Que até entrou bem, fez uns ataques bons pelo lado do Rafael Ramos, conseguiu fazer uma boa partida também. Mas é um time fragilizado, né? Onde a gente não conhece, pelo menos eu não conheço metade do time ali do São Bernardo, conheço 2 jogadores, talvez 3. E acho que por isso o Richard não foi tão usado hoje, né? Não viu muitas bolas, então acaba que ele fica ali na dele e tal. Mas quando a gente fala dos pênaltis, né? Ele está muito bem. Dos 5 cobranças, ele pega 3 e trisca na bola em 4, né? Mas só pega 3. Porque teve um que foi gol do São Bernardo, mas ele triscou na bola, quase tira, acabou entrando. Mas ele foi essencial, sem sombra de dúvidas, para hoje, né? Nos pênaltis, e ajudou bastante o Ceará. Se não fosse ele, ia ser talvez mais disputado ali uns pênaltis, pros agregados e tal. Agregados pros alternados, né? Então, falar aqui também do Wendel, que hoje não fez uma boa partida. Tanto o Wendel como todo a linha ofensiva do Ceará. Do Zanocelo, Lucas Lima pra trás, jogaram bem. Mais ali defensivo, de criação e tal. Mas quando tu pega quem tá na frente deles, fizeram uma partida bem abaixo. Porque o Ceará, sim, esses jogadores conseguem ele tocar a bola no sistema ofensivo e tal. Sendo que quando a gente precisa de alguém pra finalizar, pra realmente fazer um gol ali, não tem ninguém. O time não finaliza no gol, e quando finaliza é sempre pra fora, muitos poucos defesas do outro goleiro. Será que não chuta muito ao gol? E quando chuta, vai pra fora, né? Mas foi um time que dominou o jogo inteiro, mas isso me preocupa bastante para a Série B, né? Que vai começar sábado agora. Porque o time pode dominar o jogo, mas se ele não fizer gol, uma hora ele vai ter que levar, né? Uma hora, ou então é esse empate. Porque se o time comanda o jogo todo, só dá ele no jogo, ou ele faz um gol, ou ele vai tomar, né? No caso de hoje foi 0 a 0. Será que dominou o jogo inteiro, né? Mas não consegue fazer esse gol. Então eu me preocupo por isso. Na Série B, se o time continuar assim, vai sempre comandar todos os jogos. Sendo que não vai conseguir fazer gol, porque ninguém chuta no gol. Não tem uma jogada aí diferente dos 4 que ficam mais no ataque, né? Então é bem preocupante pro Ceará, né? Principalmente jogando contra o São Bernardo, time que veio da Série C agora tá na B, né? Vai até estrear com o Ceará na Série B, sábado. Mas é um time bem abaixo, assim, jogadores com um nível muito abaixo do que os que tem no Ceará, os que tem no Fortaleza, no Sport, por exemplo, né? No Goiás, no Juventude. Enfim, também bem preocupante. O Ceará tá jogando, assim, não tá conseguindo ganhar de um time desse, né? Ganhar que eu digo que, na minha opinião, é obrigação do Ceará ganhar. E de no mínimo 2 a 0. O Ceará, poxa, pelo que jogou hoje, se tivesse ali sei lá, se tivesse caído mais bola talvez no pé do Wendel ali e ele fosse chutar, era pra ter sido 2 a 0 o jogo hoje ou mais, porque o Ceará mandou o jogo inteiro, né?
Enfim, falar um pouco aqui também do Alano, que entrou junto com o Luca, fez as primeiras substituições, entrou Alano e Luca no lugar do Wendel e do Vina. Cara, o Alano eu não gostei muito dele no jogo de hoje, tá? Ele que, assim que entrou, errou alguns passes e tal, não conseguiu fazer muito bem a parede, enfim. Depois entrou o Fernandinho no lugar do Mateuzinho. Fernandinho que é o de sempre ali, né? Nem vamos reclamar dele, porque ali é o que ele pode entregar pro Ceará. E só tem ele pra colocar, pra entrar, né? Porque o Pedro Henrique tá machucado e o Melk entrou depois, né? Mas é complicado, porque sempre é bom ter 2 pontos, né? Pra entrar. E hoje a gente tem Fernandinho e Melk. Melk quebra um galho muito bom, principalmente na Série B vai ser muito útil. Possível até titular. Mas o Fernandinho é muito abaixo e, sim, só temos ele, então não tem muito o que fazer, não. Né, entrou o Fernandinho no lugar do Mateuzinho, aí depois entrou o Melk e Alex Silva no lugar do Matheus Araújo e Rafael Ramos, né? Enfim, nada que mudou muito o jogo, o Ceará continuou, sim, comandando, né? Mais no primeiro tempo, no segundo tempo o São Bernardo teve mais chances, teve mais posse de bola ali também, uma hora ou outra. Mas, assim, essas substituições foram... Não mudou muito no time, não, tá? Eu não acho que tenha mudado muita coisa, né? Mas, enfim, foi mais ou menos isso o jogo de hoje. O Ceará comandando total o jogo, mas infelizmente levou para os pênaltis. Perigoso, né? Será que ia sendo eliminado por um time bem mais fraco já na quarta fase da Copa do Brasil, né? Então é isso. Se for falar uma palavra do jogo de hoje, é preocupação, né? Daqui a 4 dias começa o 3 dias, 4, né? Começa o Brasileirão, Série B. E preocupação é a palavra que fica aí para esse time nos próximos jogos, né? Enfim, e outro detalhe importante também, que eu tava olhando até nos comentários do fim, quando o Ceará posta, né, no Instagram, fim de jogo e tal, ali os comentários, e achei interessante que o cara percebeu que quando terminou o jogo, nenhum dos 4 aí do ataque foram bater o pênalti, né? Você para pra lembrar, quem chutou foi Luizão e Éder, Anza, Nocelo, Lucas Lima e Fernando, foram 5. Então ninguém do ataque foi bater o pênalti. Isso é loucura, né? 2 zagueiros, 2 meias e um lateral que chutaram os pênaltis do Ceará. E não chutou Melk, o Wendel. Não, o meu Wendel não. Não chutou Luca, Alano, Fernandinho e nem Melk. Nenhum dos 4 que terminaram, né? Sim, é loucura. Alano perde o pênalti no clássico, né? Mas assim, por serem jogadores de ataque, na minha opinião, eram quem era pra estar batendo os pênaltis do Ceará. Mas eu também não vou reclamar, porque todos os batedores de hoje bateram muito bem. Só o Éder, quem errou foi o Éder e Fernando, né? Acabaram isolando. Mas assim, dos 5 pênaltis, todos buscando um ângulo e tal. Então, são caras que, pelo que eu vejo, que dá pra perceber nas batidas, né? São caras que treinam pênaltis, né? E isso é muito bom, porque o Ceará vem de perder agora pro Fortaleza nos pênaltis, né? Então é sempre bom o time estar treinando ali, principalmente estando em Copa do Brasil, estando em Copa do Nordeste. São campeonatos ali que pode ser exigido que o Ceará bata pênaltis, tanto na partida rolando quanto numa disputa, né? Porventura. Mas enfim, é isso que eu queria trazer aqui também, esse detalhe. E agradecer por vocês que acharam até agora. Muito obrigado aí pela atenção, pessoal. Até a próxima. Até sábado, né? Sábado tem mais vídeo aí contra o outro jogo contra o São Bernardo, né? Então valeu, pessoal. Boa noite.